paz e soberania. Termos ocidentais não têm significado no Oriente Médio, pois esses conceitos não se aplicam aqui. A única moeda que tem valor nesta região é a força. Ainda assim, repetidas vezes, comentaristas e autoproclamados especialistas insistem em interpretar e analisar os eventos regionais através de uma lente ocidental. Falar sobre concessões é falar sobre paz e compromisso. Aqui, tudo que você faz incentiva a violência entre jihadistas islâmicos, como vimos hoje em Israel. Mais uma vez, oi, eu sou Daniel Siman. Obrigado por se juntar a mim no Straight Up, na Jewish News Syndicate televisão, em nossos estúdios em Jerusalém. 3 eventos interessantes aconteceram recentemente aqui em Israel. Eles contam muito bem a história das realidades que estamos enfrentando. Grande parte do foco está na decisão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas no início desta semana e no que isso significa para Israel. Falarei sobre isso em instantes, mas antes, há 2 pontos a tratar. Outro ataque terrorista ocorreu na terça-feira em um dos cruzamentos mais movimentados da Judéia, perto de Jerusalém. Árabes atropelaram judeus em um ponto de ônibus. Os 3 terroristas saíram do carro com facas e atacaram civis israelenses, matando um judeu e ferindo outros 3. Os terroristas foram mortos antes de realizar um ataque ainda mais sangrento, já que armas e bombas foram achadas no carro. Os métodos assassinos deles continuam porque o mundo desculpou sua violência e deixou claro que não os responsabilizará por massacres, violência e décadas de terror. O mundo quer reconstruir Gaza e recompensá-los com um Estado. O mundo ignora que essa violência não atinge só Israel, apesar das justificativas árabes. Isso é comprovado por outro evento que aconteceu na terça-feira. Uma cerimônia de despedida foi realizada na manhã de terça-feira no aeroporto Ben Gurion para Joshua Lioto Molel, o estudante de agricultura da Tanzânia, que foi assassinado por terroristas do Hamas na manhã de 7 de outubro durante o massacre. Ele foi um dos 14 estudantes internacionais que foram mortos pelo Hamas durante o ataque ao kibbutz Nahal Oz. Eles sabiam, ao sequestrá-lo, que ele não era ocupante nem colonialista, ou qualquer outra desculpa que eles inventaram para justificar seus métodos assassinos. Ele não era um deles, então o espancaram, torturaram e depois o mataram a tiros ao vivo diante das câmeras, mantendo seu corpo como refém pelos últimos 2 anos. A principal notícia da semana é a decisão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre o plano de Trump. Israelenses seguem insatisfeitos e voltam a questionar Netanyahu e suas decisões. Com que frequência vimos isso nos últimos 2 anos? Os autoproclamados sabe-tudo, aqueles que são rápidos em questionar Netanyahu, criticando suas ações ou o que percebem como inação, especialmente quando se trata de guerra e diplomacia. E então, surpresa, algo surge nos bastidores. Uma manobra silenciosa, um movimento estratégico, um ataque militar brilhante ou um fio diplomático que vinha sendo puxado o tempo todo. De repente, o cenário muda, e todas aquelas vozes que estavam ocupadas reclamando e se queixando ficam atônitas com a visão de futuro que não conseguiram enxergar. Vimos isso quando o pressionaram para abrir a 2ª e a 3ª frentes no início da guerra, quando o criticaram por não atacar o Hezbollah ou criticaram sua política em relação ao Irã. E também houve aqueles que exigiram que ele evitasse tomar Hatash ou o corredor de fronteira ao longo do Egito. E o pior foram aqueles que pediam para ele fazer todas as concessões, até mesmo se render ao Hamas só para garantir a libertação dos reféns. Como diziam, não há outro jeito de libertá-los. Eles fazem isso de novo, mesmo após tudo o que vimos nos últimos 2 anos. Com seu coro de críticas, desta vez sobre o que eles afirmam ser o fracasso de Netanyahu em bloquear a resolução dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, eles temem que isso possa abrir caminho para um Estado palestino. E, à primeira vista, estão certos. Mas é o que acontece nos bastidores que conta, coisas das quais eles não fazem ideia. Todos sabem que quem tem décadas de experiência em um trabalho é considerado especialista. Já vimos isso em nossas vidas, trabalhos e academia. Sobre Netanyahu, ele atua nisso há quase 40 anos, mais de 20 como primeiro-ministro. Nesse estágio, a pessoa vira mestre, não só especialista. Ele passou anos criando relações, construindo confiança e alinhando interesses. Ele sabe o que cada líder precisa, o que cada país quer, ele encontra a sobreposição, a convergência, o compromisso. Ele fez de Israel uma peça estratégica central, tanto na região quanto no cenário global. Então, enquanto os críticos clamam por resultados imediatos, Netanyahu joga pensando no longo prazo. A história costuma favorecer quem faz isso.
No Ocidente, como já falei no meu podcast, somos viciados em imediatismo. Queremos resultados agora, resultados instantâneos. Vivemos em um ciclo de mídia que exige resposta rápida, notícias de última hora, exclusividade. E por trás de tudo isso estão os interesses financeiros dos donos da mídia e dos investidores que não vamos nomear. Para exemplificar, vejamos a ajuda dos Estados Unidos da América a Israel. A mídia adora destacar os 3 bilhões em ajuda militar que Israel recebe. Mas eles deixam de fora 2 aspectos importantes da história. A. O contexto. Os Estados Unidos da América dão ajuda a mais de 180 outros países no mundo, totalizando cerca de 170 bilhões de dólares. A parte de Israel nisso é apenas uma fração, mas eles focam em Israel porque judeus viram notícia. E então tem o B, o panorama maior, o que os Estados Unidos da América recebem em troca de Israel. Toda a ajuda recebida é reinvestida no mercado dos Estados Unidos da América, beneficiando sua economia. Os Estados Unidos da América lucram quase 100 bilhões de dólares de Israel, com inovações e melhorias israelenses nas armas e tecnologias que eles mesmos nos vendem. Destacar esses 2 pontos aprofunda e amplia a compreensão, em vez de apenas usar frases superficiais para difamar Israel. Então, você não mede os eventos ou a liderança pelo barulho do momento, você mede pelos resultados ao longo do tempo. Enquanto isso, Netanyahu está fazendo mais do que apenas governar nosso país. Ele protege nosso futuro lidando com alianças mutáveis, interesses conflitantes e adversários igualmente estratégicos em busca de seus objetivos. Os acordos de Abraão estão remodelando a região e criando uma nova diplomacia. Não é paz pela paz, mas sim interesse, estratégia, economia e geopolítica. Isso me leva ao ponto mais crítico dessa proposta, responsabilidade. E eu já disse isso antes. Temos que garantir que a parte mais importante da proposta de Trump seja cumprida, que o lado árabe realmente cumpra suas obrigações de uma vez por todas. Porque, sejamos honestos, em todos os acordos anteriores, o lado árabe nunca cumpriu sua parte, nem em Oslo, nem no Líbano, nem no Sinai, nunca em Gaza e absolutamente não quando se trata da autoridade palestina. Aqui também o Hamas não cumpriu sua parte do acordo, nem os garantidores árabes. Eles não assumem a responsabilidade como deveriam, o que não é novidade, mas aqui há um detalhe diferente. Desta vez, tudo favorece Israel. A cláusula 7 da proposta, aquela que está causando mais preocupação entre altos funcionários israelenses e a mídia aqui, não estabelece diretamente um Estado palestino. As condições na proposta para um Estado palestino são tão rigorosas, tão transformadoras, que basicamente exigem que os palestinos deixem de ser, palestinos. Eles devem reformular o sistema educacional, cessar a incitação e interromper o financiamento ao terrorismo. Em resumo, abandonar a própria identidade que os definiu por décadas. Então, enquanto as manchetes gritam por um Estado, as letras miúdas contam uma história bem diferente. E mais uma vez, Netanyahu, ele está jogando no longo prazo. Esses críticos esquecem que, há 2 meses, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas promovia a Declaração de Nova York. O documento final de uma conferência internacional apoiada por 157 Estados-membros das Nações Unidas. Isso visava impulsionar medidas com prazos definidos e irreversíveis, o mais rápido possível, para a realização de um Estado da Palestina independente, soberano, economicamente viável e democrático. Ninguém fala mais disso. Foi neutralizado. Um amigo meu israelense, influenciador do Facebook, Dorbar, levantou um ponto interessante. Ela escreve no Facebook que a proposta é clássica. Trump, basta ler A Arte da Negociação. Regra número 1, faça seu oponente pensar que está ganhando. O adversário de Trump aqui não são os palestinos, mas sim o Catar e os estados do Golfo. Ele lhes oferece uma forma de salvar as aparências, sair com elegância e fingir apoio à Palestina enquanto se alinham discretamente com Israel. E quanto mais Netanyahu recusa, mais o mundo árabe apoia, sabendo muito bem que é completamente inviável. Essa é a genialidade de tudo o que está acontecendo agora. Israel segue monitorando o Irã e o Hezbollah no Líbano, podendo ter que agir nessas regiões novamente. Aqui nunca há tédio. E Netanyahu? Ele tem que fazer tudo isso enquanto lida com os opositores políticos míopes e a traiçoeira ala esquerda em Israel, que farão de tudo para minar o país. Então podemos esperar que os críticos fiquem furiosos e as manchetes gritem. E enquanto eles fazem o que sabem fazer, um grande mestre do xadrez do Oriente Médio faz o seu usando as antigas regras do jogo.
Netanyahu não está apenas acompanhando o jogo, Netanyahu ele está moldando o tabuleiro.